Bom, agora a gente vai falar sobre o STF. Nesta quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, participou de um evento na Câmara para falar sobre a atuação do Judiciário. No discurso, o ministro criticou as pesquisas de opinião pública sobre o STF e afirmou que a Corte é a solução para os problemas do Brasil. Está decidindo as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Alguém sempre fica desagradado. Se você decide uma questão que envolve agricultores e comunidades indígenas, um dos dois fica chateado. Ou algumas questões que envolvem agronegócio e meio ambiente, um dos dois lados fica chateado. E são lados que vocalizam a sua insatisfação. Portanto, o prestígio e a importância de um tribunal não pode ser aferido em pesquisa de opinião pública, porque a gente está lá para desagradar mesmo, muitas vezes, e é inevitável. Mas acho, honesta e sinceramente, que se tem uma instituição que serviu bem ao Brasil nos últimos tempos, sobretudo nos últimos tempos, na pandemia e na proteção das instituições democráticas, foi o Supremo Tribunal Federal. Segundo Barroso, é função do Supremo limitar o poder político. E as maiorias políticas podem pretender mudar as regras do jogo para se perpetuarem ou podem violar direitos fundamentais. É para isso que existem tribunais constitucionais, para dar limite ao poder das maiorias políticas. Bom, Alexandre, essa declaração do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, se dá então na mesma semana em que o Senado começa a analisar a proposta de emenda à Constituição, aquela PEC, que limita as decisões monocráticas proferidas por apenas um ministro, e também os pedidos de vista no STF. Quero te ouvir. Pois é, eu vou discordar porque ele está dizendo que tem que ter um poder que limite o poder, limite os outros poderes. Ora, a existência de um poder com o poder de limitar os demais poderes significa um poder ilimitado. Mas isso foi abolido em 1215, quando foi imposta ao rei João Sem Terra a Magna Carta. Então, e nós temos uma Magna Carta aqui, que é a Constituição, que limita os poderes. Limita o poder executivo, o judiciário, o legislativo. Diz que o legislativo é o poder que representa o povo, é o primeiro dos poderes, o mais forte dos poderes, só que não. Na prática, o que a gente está vendo aqui é que o poder legislativo tacitamente concorda. Quem cala consente. O poder legislativo agora está tendo uma reaçãozinha. A nossa Constituição, que é o limitador de poderes do Estado, a Constituição é feita para proteger o cidadão do excesso de poder do Estado, para dar liberdade ao cidadão. Por isso o artigo 5º é uma das cláusulas pétreas da Constituição. E o Supremo passou por cima das cláusulas pétreas, o ministro mencionou na pandemia, passou por cima. Porque o direito de ir e vir, o direito ao trabalho, a liberdade de reunião foram até transferidas pelo Supremo, sem ter poderes para isso, para os prefeitos decidirem. Ao mesmo tempo em que o poder de representação do povo, que está lá no artigo 53, que deputados e senadores são inimputáveis, invioláveis, por quaisquer palavras. Quaisquer, isso foi decidido pelos constituintes e muito discutido, só que não. Então, o que a gente está vendo aí é que o Supremo está indo além. Tem ido além e está indo além. O Supremo, por exemplo, ele próprio é vítima de uma invasão. E ele está julgando os invasores. Qualquer pessoa que tenha uma mínima noção do devido processo legal sabe que isso não é. Então, sinto muito discordar do presidente do Supremo, que é uma pessoa brilhante, mas não é o que a gente vê à luz dos neurônios que a gente procura cultivar. Carlo Cauti, muito boa noite. A gente sempre fala aqui, no Sem Filtro, Carlo, que, tem o artigo 102 da Constituição Federal que
elenca ali a competência do Supremo Tribunal Federal para ser o guardião da Constituição e ali tem julgar uma série de recursos, enfim, tem um rol. Mas esse de limitar o poder político realmente não consta na nossa Constituição e cada vez mais a gente percebe, né, o reforço de discursos do ministro Barroso nesse sentido, de discursos políticos, eminentemente políticos. Boa noite, Carlos. Pois é, né, Paula? Boa noite, Lacombe, boa noite, Fabi, boa noite ao nosso mestre Alexandre, boa noite ao nosso público. Pois é, como disse o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, alguns dias atrás, que o ministro Barroso já está pronto para ser presidente do Brasil. Então, já sabemos, já temos o endorsement, né? Já temos uma autoridade internacional que apontou o ministro Barroso como futuro inquilino do Palácio do Planalto. Mas, evidentemente, o Supremo já passou muito mais de ser um poder inerte, né, de ser um poder que deveria ser provocado e começou a atuar de forma autônoma para invadindo, por sinal, as prerrogativas dos outros poderes, do Legislativo e do Executivo, isso muito claramente durante o governo passado, mas ainda hoje o STF está fazendo isso, legislando, mesmo não sendo eleito, não tendo a legitimidade constitucional para poder decidir quais são as leis que valem ou não valem no Brasil. E isso, Paulo, na verdade, o Legislativo já está percebendo, já está começando a reagir, especialmente quando o STF começa a legislar em questões como aborto, como drogas, mas também questões como questões tributárias, por exemplo, questões econômicas, a questão, por exemplo, do marco legal. O STF está indo, como se fala em latim, ultra vires, além das suas competências. Mas só para terminar também eu queria usar a palavra que o ministro Barroso usou. Ele falou que a turma fica chateada, né, quando o STF toma decisões que não são populares. Primeiramente que a justiça é administrada em nome do povo em um país democrático. Mas, tirando isso, a gente não fica chateada, o povo não fica chateado pelas decisões judiciais por si só. Fica chateado pelo fato que o Supremo vai além daquilo que deveria fazer. Mas fica chateado pela arrogância, muitas vezes, do próprio Supremo, não apenas no jeito que ele decide, mas também como ele se põe. Fica chateado porque sabe que tem um Supremo que custa mais do que a Corte Suprema Americana e Britânica juntas. Fica chateado porque os juízes do Supremo, o ministro do Supremo, pegam aviãozinhos da FAB e não sabemos nem para onde eles vão, se usam para questões de compromissos oficiais ou por agendas pessoais. E agora pediram até para o presidente Lula colocar isso como sigilo, né, sob sigilo, porque não podemos saber quem pega avião pago com nossos impostos para ir aonde. Ficamos chateados, por exemplo, quando tem ministro do Supremo que vai em evento do MST ou vai em evento da UNE dizendo derrotamos o bolsonarismo. Ou ficamos chateados também quando a Corte atropela, por exemplo, a certeza do direito, atropela o fato consumado, atropela até o direito tributário, quando, por exemplo, decide a retroatividade do pagamento de impostos somente para agradar um governo que está faminto por novos recursos. Então, o Supremo que atropela conceitos de lógica jurídica de base, o ABC do direito, simplesmente por dinâmicas políticas. É por isso e outras que ficamos chateados. Ficamos chateados por cerimônias faraônicas, onde há cantoras que são convidadas, né, há artistas convidadas em cerimônias que deveriam ser uma posse do ministro Supremo, deveria ser nada mais que um ato burocrático, administrativo. Não é um show para 1.500 pessoas. É por isso que as pessoas, o povo depois começa a perder confiança no Supremo. Por isso que eles ficam chateados, não pelas decisões, por quanto possam ser equivocadas do Supremo, mas por todo o resto também que os ministros do Supremo estão fazendo e não fazendo e que acabam afetando diretamente a imagem do Supremo como corte. Bom, Lacombe, essa declaração do ministro Barroso, né, de que é função do Supremo limitar o poder político, ela lembra muito uma outra fala de um outro ministro em outro momento, lá em 2021, o ministro Dias Toffoli, né, que disse que o Brasil já vivia um semipresidencialismo com controle de um poder moderador exercido pelo Supremo. Eu estava pensando nisso. É a mesma conversinha do Dias Toffoli, Barroso, vários ministros ali do STF têm esse discurso. E eles têm essa mania de falar de ditadura da maioria, né? Defendendo, obviamente, portanto, o que se pode chamar de uma ditadura da minoria. E eu posso dizer até que o Luiz Roberto Barroso está enganado. Eles estão lá, sim, os ministros, para desagradar, mas para desagradar criminosos, para desagradar quem não cumpre as leis, quem não respeita a Constituição. Nesse sentido, sim. Eles não estão lá, os ministros do STF, para desagradar a própria Constituição,
porque isso é um ataque à democracia, né? Isso é um ataque, no fim das contas, ao que é justo, ao bem, no fim das contas, né? E não precisa ser um ser iluminado, ter notório saber jurídico, vasto conhecimento, para entender isso. O STF existe para proteger a Constituição, não para ficar brincando de poder moderador, ficar brincando de executivo, ficar brincando de legislativo. Isso é ridículo. E o Barroso e vários outros ministros sempre acham que as críticas que eles recebem são caluniosas, injustas, infundadas. Não, eles recebem críticas, eu vou usar um eufemismo, porque eles erram muito. Errar, no caso, é um eufemismo, que fazem coisa pior, né? E militam, são militantes, agem politicamente. E já passou da hora disso acabar, né? A gente não pode mais aceitar esse tipo de movimento do STF. Pois é, Fabi, a gente está vivendo uma onda aí de ativismo político, judicial, né, no STF, e não é de hoje, e agora com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, parece que a coisa está um pouco até mais acirrada. Como é que você vê essa questão do ativismo judicial? Bom, eu sempre falo essa questão que a gente já passou, né, da fase do ativismo judicial. A gente está numa juristocracia, que é um fenômeno acadêmico, tem livros escritos a respeito disso, que é justamente uma ditadura do judiciário, mas muito mais de forma pensada, né? Não é algo assim que as pessoas acham que não foi planejado, foi sim. E o ministro Barroso, por ele ser um neoconstitucionalista, né, e o que é essa palavra tão comprida? É alguém que acha que a Constituição é viva, né, que a Constituição tem que se adaptar a cada situação, que se ele não for lá e não interpretar da maneira mais correta, não vai trazer luz para as pessoas, um pouquinho do que a gente comentou ontem. Mas a gente vê nas falas do Barroso e comportamentos de outros ministros que eles se comportam como verdadeiros absolutistas. Parece que a gente está no período monárquico, só que com esse diferencial de que agora eles são juízes, né? E dividem o poder, mas somente entre eles. Essa questão de centralização do poder nas mãos do judiciário tem se tornado algo muito doentio para as democracias. E no Brasil não tem deixado a desejar. Aliás, acho que o Brasil deve estar fazendo história, principalmente aqui na América Latina, em relação de como se tomar o poder estando à frente de um tribunal onde existe lá, e é nomeação política, né? Então, a gente fica à margem ainda da lei, porque infelizmente não é a lei que é ressaltada. Eu sinto muito quando eu ouço o ministro falar, o ministro Barroso, porque ele tem essa característica de neoconstitucionalista, que não tem nada a ver com a nossa Constituição. Ele não considera a cláusula pétrea como deveria ser, que são aquelas cláusulas que, para ter alguma mudança, deveria se fazer uma nova Constituição. Então, eles estão mudando a Constituição de pouco em pouco e no meio da canetada. E quando eles veem que a opinião pública está muito contrária, eles se importam com isso, porque existe a característica ego, né, e nele a gente consegue ver bastante, eles tentam, então, dar essas declarações, tentando fazer com que a população concorde, né, de que eles realmente são o caminho, a luz, a verdade, bem característica aí da época, épocas remotas aí, que a gente sabe que o ministro também gosta bastante desse período da história, que é o iluminismo. Então, bem problemático e algo bem sério, academicamente falando, e vamos torcer para os bons pensadores achar um antídoto para a juristocracia no Brasil e no mundo. Carlos. Só acrescentando, agora a Fabi falou uma coisa interessante. Uma pesquisa de uma década atrás, né, Lacombe, mais ou menos, na época da Lava Jato, mostrava que o Supremo era das instituições mais populares no Brasil. Agora é uma das menos populares, das mais impopulares. O que mudou? Mudou o povo ou mudou o Supremo? Né? Quando o Supremo fazia o seu dever de condenar os bandidos, de pegar a turma que derrubou tudo, todas as regras, todas as leis, até a decência lá em Brasília, que acabou com a Petrobras, que roubou quando não tinha mais bolso para colocar dinheiro e os condenou, o povo estava com eles. Quando o mesmo Supremo, na Operação Lava Jato, na investigação que condenou muita gente, especialmente do PT, e o Supremo decidiu, como decidiu o ministro Toffoli, que aquela investigação é nula, que tudo aquilo que foi provado não vale nada, que basicamente foi uma obra de ficção, é óbvio que o povo se revolta. Então, é o mesmo povo, só que o Supremo que mudou.
Era uma época em que poucas pessoas conheciam os nomes dos ministros do Supremo. Depois mudou, eles viraram protagonistas, né? Gostaram dos holofotes. E aí a gente está vivendo, como diz a Fabi aí, uma juristocracia perigosa.